A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Josué da casa House of Healing, ou seja, a casa da cura. E neste momento, vou deixar uma palavra que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Amém. Hoje nós estamos aqui com o presbítero, casal de presbítero Jones, presbítera Val. Sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento aqui desse podcast, para contar os testemunhos de vida. Estamos muito felizes por um casal que estamos fazendo essa primeira vez, com um casal. Estamos feito individual, mas hoje tem essa excelência a vida de vocês aqui nesse lugar. Que Deus possa abençoar. Se apresente aqui para a igreja, para o povo de Deus e conte do seu testemunho lá do Rio de Janeiro. Começou lá, né? E para chegar aqui hoje na Flórida, Estados Unidos da América, e hoje já faz alguns anos, e eles vão estar contando isso para a honra e glória do Senhor. Então, ouve esse testemunho que Deus vai transformar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Jones, sou presbítero dessa igreja, dessa casa, né? Já casado há 28 anos, tenho um casal de filhos e estou feliz por estar aqui para poder dividir com vocês o meu testemunho, dividir a nossa história, o que nós passamos até chegarmos aqui. E em nome de Jesus esperamos que você seja impactado com o nosso testemunho e que o nosso testemunho possa ajudar você a ter um momento com Deus. Ter um momento com Deus, ter um momento em que você possa realmente se entregar a Deus, porque Deus pode fazer milagres como fez na nossa vida. Ele é um Deus de milagre. Amém. Amém. Eu sou Valquilaine, estamos casados há 28 anos, temos um casal de gêmeo, já tem 22 anos, estamos juntos nesse tempo e estamos há um tempo. Eu vim para a presença do Senhor já com 15, 16 anos e nesse momento aqui o nosso intuito é adorar, louvar o nome do Senhor e levar ao seu coração a esperança de que o que Deus tem feito, o que Ele já fez, o que Ele vai fazer na nossa vida, Ele também pode fazer na sua. No nome de Jesus. Amém. E como é que foi, né? Desde o Brasil, a transformação de vocês até chegar aqui? A transformação mesmo, vamos dizer, eu vou contar de mim, a transformação mesmo veio acontecer aqui, porque eu trouxe do Brasil uma carga muito, muito grande. E a minha libertação aconteceu aqui nessa casa, aconteceu nessa igreja, porque foi no momento que realmente eu decidi, tomei posição, não, eu quero ser curado. Eu quero ser transformado, ter uma vida transformada. E foi aqui que Deus fez tudo, né? A nossa jornada no Brasil eu sou de berço evangélico, né? Fui nascido e criado no Evangelho. E no decorrer da minha jornada, eu percebi que isso não é de uma, assim, não é, para mim não teve assim grande, não é que não teve grande importância, mas vamos dizer, não, independente se você nasceu dentro da igreja ou não, quando se dá uma brecha, então o diabo vem e quer arrasar com você, né? Quer fazer de tudo para te destruir. Sempre fui levita da casa do Senhor, desde pequeno, comecei com 10 anos de idade, né? Nunca estudei música. O que eu sei hoje foi por intermédio do Espírito Santo. Eu sempre fui levita, sempre fui músico, sempre toquei um pouquinho de violão, um pouquinho do instrumento que eu amo, que é o contrabaixo. E frequentava o altar, mas todo errado, né? Não estava totalmente liberto e chegava na igreja e tocava como se não tivesse nada acontecido. De qualquer maneira. Era de qualquer maneira. Então, vamos dizer, a minha cura mesmo veio acontecer aqui nessa igreja, quando eu tomei posição e algumas atitudes e não foi por pressão, né? Quando a pastora Val abriu as terças-feiras para ter a libertação, a minha esposa falou: ó, eu te dei teu nome para a pastora Val. Eu falei: tudo bem, não questionei, não fiquei chateado e participei da libertação. Me ajudou muito e tem me ajudado até hoje. Até hoje eu tenho procurado buscar a Deus mais, tenho orado mais a Deus, tenho buscado a Deus para que eu não venha mais sentir esse desejo, não venha ser tentado de novo. E já faz um tempinho que você está nessa casa, né? Tem, desde Usando. quando cheguei, tem 6 anos. 6 anos. Tem 6 anos. Já tem bastante tempo aí. Transformação na sua vida e creio que
Deus vai continuar fazendo muito, muito mais, né? Você era diácono, Eu era diácono, vim e, do Brasil já em diaconato. mas quando recebeu a resposta para Deus te levar um grau a mais, uma responsabilidade a mais, tremeu. É, Mas aí a gente viu que era necessário a gente crescer, crescer espiritualmente. Então, vamos dizer, no início também não foi difícil, né? Porque o meu diaconato foi uma unção complicada. Eu custei aceitar, mesmo quando estando aqui na igreja, eu custei aceitar porque não teve um treinamento. Não foi como essa igreja faz quando Deus toca no coração do senhor da pastora Val, quando Deus toca e Deus vê que tem uma pessoa capacitada para assumir aquele cargo, aquela posição. Simplesmente o pastor da época chegou, me chamou, eu e meu irmão, pediu para todos os homens ir social para a igreja. Eu lembro até hoje. Era um culto de Santa Ceia e minha mãe sempre nos orientou a gente nunca dizer não quando Deus nos dá alguma coisa. Então chegou no culto de Santa Ceia, ele chamou meu irmão e nos consagrou diácono sem nos perguntar, sem ter um treinamento. Então não foi bem aceito esse diaconato. Por mais que eu tentei, por mais que eu me esforcei, mas eu já estava agindo em pecado, nessa época eu já estava agindo em pecado, mesmo tendo casado com ela. E eu tentei também resolver esse meu problema com o casamento. Eu falei, eu vou me casar e esse problema vai ia ser passar, resolvido, vai passar, mas não passou. não passou. E aí eu fui, vamos dizer assim, me afundando mais ainda. Então, o meu problema começou e eu era adolescente. Eu não tenho assim uma data específica com quantos anos eu comecei no vício da pornografia, né? Na época era igual revista em quadrinho. Eu Uhum. lembro que eu tinha um tio que hoje dorme no Senhor, eu creio que ele dorme no Senhor, ele tinha essas revistas, eu ia para casa dele, foi aí que começou. A brecha que eu dei pro diabo foi aí que começou. Eu comecei a ver revista. Aí depois de um certo tempo, meu irmão abriu uma locadora de vídeo e ele tinha vídeos de Era aquelas caiu fitas fita cassete, né? cassete Aham. Na VHS. época VHS. Aí eu já namorava a Valkyline e eu ia lá na loja, pegava alguns filmes para assistir na casa dela, que eu ia para casa dela namorar e aproveitava e pegava uma fita e ficava assistindo. E depois rebobinava e guardava a fita no lugar. Então isso eu fui só me alimentando nessa situação. Aí veio o período do quartel, que no período do quartel eu nunca tive relacionamento sexual com ninguém. O meu Uhum. relacionamento sexual foi com a Valquilane. Então, mas só que no quartel, um rapaz, no meio de vários homens, na idade de 18, 19 anos, que já tinha uma vida sexual já ativa. Que era a maioria dos soldados lá na época, já tinha uma vida sexual ativa. E eu tive um envolvimento homossexual dentro do quartel. Não cheguei às vias de fato, mas foi quase. O meu diaconato não foi muito bem aceito. A minha unção não foi muito bem aceita do que a maneira como é que foi feito, né? O pastor chamou todos os homens para que chegasse bem vestido, social, e no meio dali era até culto de Santa Ceia, nessa igreja que eu congregava lá no Brasil, Uhum. e chamou meu irmão e nos ungiu a diácono. Mas não foi de uma maneira como eu achava que deveria ser, porque teve outras pessoas que foi consagrado, ele conversou com as Sem pessoas preparação. sem preparação nenhuma. Não foi bem aceito por mim. Eu não aceitei. Então, como minha mãe sempre falava que quando Deus te desse alguma coisa para você aceitar, Tinha que ir. aí eu realmente aceitei o diaconato, mas eu não levei muito a sério. Então eu fiquei aquela mágoa dentro de mim, né? Porque outras pessoas foram conversadas, ele chegou, conversou com as pessoas, com esses homens, né? E consagrou eles a diaconato e comigo, com meu irmão, foi totalmente diferente. E eu levava o diaconato dessa forma, né? Já vivia, já tinha esse vício, tocava na igreja, só tocava mesmo, então não tinha uma responsabilidade como diaconato. E mesmo casado, E mesmo casado, eu não, já estava bem você, que e você bem conheceu envolvido sua esposa na igreja? na igreja. Conheci ela na igreja. Né, eu cheguei lá na igreja, né? Cheguei, você estava ensaiando. Eu me converti, eu não nasci num berço evangélico, né?
no berço cristão. Que eu me lembro, os meus pais separados e a minha mãe faleceu. Eu tinha 7 anos de idade e meus pais já estavam separados. E eu tenho mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. E eles separados, quando minha mãe faleceu, o meu irmão mais velho foi viver com meu pai, o mais novo, a minha tia foi cuidar. Só que a menina era um problema. Ninguém queria uma menina em casa, porque menina fica grávida, menina namora, menina, e ninguém teve coragem. E na época ainda existia o que a gente chamava de colégio interno no Brasil, né? Hum. Então, as minhas tias, quando minha mãe estava doente, minha mãe faleceu de câncer e ela faleceu aos 34 anos de idade. Ó. E ela muito doente, e eu me lembro dela, da última visita que eu consegui fazer no hospital, e dela dizer que me dá a notícia de que estavam preparando para que eu fosse para um colégio interno, mas que não era o desejo do coração dela. Se ela vivesse, isso não iria acontecer. Mas o Senhor aprove levar, né? Ela estava desviada, reconciliou com Jesus, e nessa reconciliação ela morreu, ela faleceu. E eu fiquei ainda 2 anos morando de casa em casa, na casa de um, na casa de outro, até que a vaga da escola saiu e eu fui morar nessa. Quantos anos mesmo? Eu tinha 9 anos e 9. fiquei nessa escola até os 14. Ó. E eu ia no início para casa apenas um fim de semana, depois, no finalzinho, já ia todo fim de semana. E lá era um colégio católico, né? Muito bom, a gente era muito bem cuidada, eu não tenho do que reclamar. Era muita solidão, sentia falta, recebia visita. Meu pai tinha muita dificuldade para estar, e ele tinha os problemas pessoais dele, né, viúvo, jovem. E nessa mesma escola eu sofri muito bullying. Não, as freiras cuidavam dentro do possível, a gente tinha alimentação, tinha escola, tinha cuidados, mas o bullying foi uma violência física. Então eu apanhava todos os dias. Ó. Eu apanhava de 4 meninas todos os dias. Sem ninguém pra te ajudar. Não tinha coragem. Eu apanhava e era ameaçada de morte, então eu tinha muito medo. Ameaçada de morte pelas próprias meninas, né? Hoje eu entendo que elas faziam aquilo que provavelmente era o que elas viviam, porque também eram crianças de Mesmo com mesma os pais idade. já é difícil, imagine sem os pais. Sem os pais. Fala. Na sua maioria, elas tinham a mãe. Eu era, geralmente, aqui não tinha mãe, que só tinha um pai. Elas geralmente eram filhas ou de mãe solteira e não tinham a presença do pai. Então eu apanhava constantemente. Eu era jogada da escada, Ó. eu ficava sem comer porque elas pegavam minha comida, elas roubavam meus utensílios, que a gente tinha uns armários. Então elas pegavam. Elas me obrigavam a fazer certas coisas que não tinha como ajoelhar no degrau da escada, tinha umas escadarias de mármore, então eu tinha que ajoelhar bem na ponta do degrau e equilibrar, quando eu estava quase caindo, elas empurravam e eu rolava até. Perigoso. E eu sempre tive, quando menina, não podia usar o cabelo comprido, então quando chegou um tempo que eu podia, eu sempre usava cabelo comprido, então tinha umas tiaras que eu usava muito para prender assim, então elas tiravam a tiara, a ponta da tiara e enfiavam embaixo dos meus olhos, para tentar ver o que aconteceria com Tortura. o meu globo ocular, né? E pela misericórdia do Senhor, eu não fiquei cega, nem tive nenhum problema de vista. E assim, eram tapas, não dormia, e elas revezavam, andavam, porque tinham dormitórios, e elas revezavam e andavam pela noite, passavam na cama, sacudia a cama, né? Ou me assustava para eu não dormir. Não podia ficar sozinha. Um terror, então. Era um terror. E a escola muito grande, tinham muitas meninas, eram duas freiras para vigiar Cuidado. essas meninas, então era muita coisa para dar conta. E assim foi durante um bom tempo. Foi bastante tempo e eu ficava roxa, não conseguia dormir, até que um dia porque não havia um fim de semana que, como a gente não ia para casa, os nossos pais iam nos visitar no domingo. Então eram 2 horas de visita, era de 2 da tarde às 4 da tarde. Era no primeiro domingo de cada mês. E numa dessas visitas eu tinha recebido ameaça das meninas que tudo que eu ganhasse eu deveria que dar para elas. Então geralmente as famílias levavam um doce, coisa que a gente não tinha lá. A gente não tinha falta de comida, mas não tinha coisa que criança gosta, né? Uhum. Chocolate, uma bolacha, não tinha, um refrigerante.
Então, tudo que fosse levado eu deveria separar para dar para elas. E um desses dias, duas tias minhas chegaram no horário, mas meu pai, por algum motivo, se atrasou muito, porque a gente morava muito longe da escola, no Rio de Janeiro. E ele chegou e as minhas tias já estavam saindo, quase 4 da tarde, não lembro que tempo. E eu consegui ficar sozinha com ele e ele observou que eu estava com o olho roxo. E muito carinhoso, me botou no colo, conversando comigo, e virou para mim. E eu entrei nessa escola, eu tinha 9 anos de idade, né? Então eu devia ter mais ou menos em torno de uns 10 quando isso aconteceu. Aí ele virou para mim e perguntou: o que é que foi que aconteceu que você tá com esse olho roxo, né? Uhum. E é o pai, né? Apesar das minhas tias terem muito carinho, mas era o pai, ele observou, apesar de tudo, Distante. né? É, da distância. Ele perguntou. Aí eu falei, não, não foi nada não, eu caí e machuquei, né? Aí ele falou assim, será que não foi nenhuma menina que te deu uma esquerda e uma direita? Aí eu comecei a chorar. Aí ele percebeu. Quando ele percebeu, ele falou, não, eu não vou sair daqui antes de resolver isso. E ele resolveu. As que estavam envolvidas foram convidadas a sair da escola, né, infelizmente. E aos 14 anos eu saí de lá, porque terminei o que a gente chamava de ensino fundamental, né, a antiga oitava série. Terminei, não queria sair, né, eu queria ficar lá, porque eu pensava, o que que eu vou ter lá fora? Eu tenho tudo aqui. Mas aí fui morar com meu pai e o meu irmão mais velho casou no fim de semana seguinte, então ficou só eu e meu pai morando junto. E eu comecei a estudar e tentando fazer amizade, aquilo tudo. Aí fiz 15 anos, eu saí com 14, aí fiz 15 anos, já tinha iniciado o estudo. E a gente morava no que a gente chamava de 2 cômodos. Era um quarto, uma cozinha e um banheiro. Eram só eu e ele, isso era o suficiente até o momento que dava para viver. Tava tudo bem, eu tava com meu pai, estava feliz. Até que numa dessas vezes, o meu pai trabalhava à noite e ele foi trabalhar e eu fiquei em casa sozinha. Aí entraram em casa. E aos 15 anos, o meu presente de aniversário que eu dizia, eu fui violentada aos 15 anos. Uau. Eu não vi a pessoa, eu estava dormindo, foi de madrugada. Foi no meio da semana porque eu me lembro que eu tinha uma prova de física naquele dia, que eu tinha estudado para a prova. E eu me lembro que foi em torno de abril, não lembro a data, mas eu sei que foi abril. E estava muito calor, casa sem ar-condicionado, a porta não fechava direito, não trancava, ele entrou e tapou os meus olhos e eu com medo, eu não gritei. Ele ameaçou, se eu gritasse, ele dizia que tinha alguém do lado de fora que ele ia me matar e que alguém ia me pegar se eu tentasse fugir, ameaça. E eu fui violentada, até que eu fiquei escutando um barulho, até que eu comecei a chamar, ele não respondeu, me dei conta que ele tinha ido embora e fui procurar sair, muito assustada, aí fui onde meu pai trabalhava, que era uma padaria próximo de casa, consegui falar com ele, eu estava todo com o rosto todo roxo, porque ele fez uma pressão nos meus olhos, né, para que eu não visse, enfrentei uma outra situação, né? Aí fui morar, não morei mais na casa do meu pai, porque eu tinha medo. E o tempo foi passando. E nenhum psicólogo teve alguma ajuda? Não, Nada. não. O meu pai ficou bem assustado. Eu fui ao médico, fiz os exames. O médico falou que, graças a Deus, eu não tinha pego nenhuma doença e nem estava grave, mas que realmente o que havia acontecido. Uma senhora me ajudou, foi comigo. E assim passou um tempo. Nesse tempo, eu percebi que algumas pessoas não estavam confiando no que havia acontecido. Então eu passei por um outro problema de as pessoas não terem acreditado no que eu havia falado. As pessoas pensavam que eu havia inventado uma história e que eu tinha um namorado e com medo de ficar grávida, eu tinha inventado essa história. Só que eu nunca tinha namorado na vida, né? Eu não tinha tido namorado nenhum, não deu nem tempo. Eu tinha saído em dezembro de 1990 e aconteceu em 1991, meses depois. Então, não. Então, eu tive que passar um outro processo, Sem apoio nenhum. sem apoio nenhum. O quanto é difícil O sem a que, mãe. o que a misericórdia do Senhor alcançou, porque a gente que é quando é adolescente, e eu não tinha em quem confiar, né? Confiava no meu pai, mas Você teve que suportar tudo sozinho. foi bem complicado, muito difícil, até que eu contei para as amigas, né, o que estava acontecendo, e elas falaram: você precisa dizer para o seu pai que você está sozinha, que as pessoas não estão acreditando em você, para ver o que o seu pai vai dizer. E eu me lembro que eu tomei coragem, chegando da escola, eu fui direto, eu não estava morando com ele, mas eu sabia onde ele trabalhava, eu fui direto no trabalho dele, ele estava dormindo, porque ele continuava trabalhando à noite, então era de tarde, ele dormiu por lá mesmo no trabalho. E eu pedi para conversar com ele e contei. E ele virou para mim e falou assim: você fez o que estão dizendo que você fez? Eu falei: não. Ele: então eu confio em você, você é minha filha, se você disse que não fez, você não fez. Aquilo fez eu amar mais ainda o meu pai, né? Uhum. Fez uma reviravolta de ver. Eu encontrei um porto seguro. Eu falei: Alguém te apoiando.
eu posso confiar nele, né? E nisso eu mudei de casa, fui morar numa outra casa de um amigo da família que me ajudou muito também. Comecei a trabalhar. Estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Até que nessas amizades da escola, na época haviam como é que chamava? O que havia nas praças, os eventos, Cruzadas. as cruzadas Cruzadas. evangélicas. Ah, O é. senhor deve se lembrar, em São Paulo também tinha, Sim. né? As cruzadas. Evangelismo. Evangelismo. Então, eu trabalhava numa farmácia, porque é a cidade pequena, uma praça. Eu trabalhava ali, eu estudava de manhã e ia para lá à tarde até a hora da farmácia fechar. E uma das amigas era da Assembleia de Deus. E ela sempre me chamando. E eram 3 dias de cruzada, nunca era um dia só, né? Começava geralmente na sexta até o domingo. Era assim, prazo longo. E ela insistia, né? Dizia assim: vamos, vamos, vamos. E eu falava: eu quero, não é para mim, né? E ela chamava, e ela da Assembleia de Deus, e eu ficava muito preocupada em virar crente da Assembleia. Eu não queria virar crente da Assembleia. Isso você estava com quantos anos? Isso eu já estava com 16, mais ou menos, quase 16, né? Foi em termos mais ou menos de um ano de distância. Aí ela sempre me chamando aí eu fui dizer para ela que não ia, mas o que que ela fazia? Ela fazia um plantão na porta da farmácia. A farmácia fechava, ela estava me esperando. E a cruzada era e eu trabalhava de cara onde estava tendo o evento, então eu não conseguia fugir dela. Aham. Até que fui na sexta, fui no sábado, no domingo, quando houve o apelo, né? Houve a pregação, o apelo, e foi chamado. Quando eu me dei por conta, eu já estava lá na frente, Foi a chorando estratégia da muito. menina. Foi a estratégia dela. Ela abraçada comigo. E de Jesus, né? Foi, Jesus. E quando a gente não entende quando a gente insiste, né? É. Às vezes a gente não insiste porque, vai ser chato, vou ficar Ela incomodando. poderia ter ido embora, Ela né? poderia, ela não desistiu, não Desistiu. desistiu e ela falava: eu tenho certeza do que Deus vai fazer na sua vida. E ela, regularidade comigo, e é minha amiga até hoje. E eu fui, aceitei Jesus na praça e fiquei. Depois que ela abraçada comigo, aí eu virei para ela: tá, e agora como é que funciona? Não tô numa igreja, eu tô no meio de uma praça, para onde eu vou, o que que eu faço? Aí ela falou assim: você pode ir para minha igreja. Eu falei: para Assembleia de Deus não vou, porque eu quero usar calça comprida, porque eu quero cortar meu cabelo, eu quero usar maquiagem, eu não quero não. Ela, tudo bem, não tem problema, mas a gente vai achar uma igreja para você. Você não vai deixar de ir para a igreja. E ela foi, aí eu ganhei uma Bíblia, porque quem aceitava Jesus ganhava uma Bíblia. A pessoa que deu a Bíblia, ela conhecia. Aí ela falou assim para ele, quando é que vai ter culto na sua igreja, né? Ele, tem culto lá e tal. Falou assim: eu te levo lá, que era a Igreja Brasil para Cristo, lá no Rio de Janeiro. Aí ela falou assim: então eu vou com você. E ele falou assim: quinta-feira tem culto. E a gente foi. E eu achei que tinha culto, me arrumei pro culto, só que não. Quando eu cheguei lá com ela, a igreja vazia, o pessoal lá dentro, eu falei: você tá de brincadeira que não tem culto. O que que eu tô fazendo aqui? Morrendo de vergonha. Adolescente tem vergonha de tudo, né? Aí ela falou assim: não, não, peraí, vai dar tudo certo. Peraí que eu vou resolver. Eu conheço o pessoal daqui, eu vou resolver. Aí ela foi, chegou na porta, olhou, aí vieram 2 senhoras nos receber, né? Me cumprimentou, ela me apresentou, falou assim: ela aceitou Jesus e tal, tô encaminhando e tal. Ela disse: não, você vai ser bem-vinda. Hoje não é culto, é ensaio, né? Não tem culto hoje, mas tá tendo um ensaio aqui que chamava de banda na época, não era músico, não era Ministério de Louvor, era banda, né? Tá tendo ensaio da banda aqui, se você quiser assistir e tal. A gente entrou e olhou quem tava tocando contrabaixo. Jones. Era o John. E as 2 senhoras que vieram nos receber, uma era a esposa do pastor e a outra era o braço direito dela, que hoje é minha sogra, que é a mãe dele. E não imaginava que ia ser dessa forma. Aí comecei a seguir Jesus ali. E foi ali que a gente se conheceu e começamos a namorar até casar. E a partir daí foi a mudança total? Aí foi complicado, mas assim, o Senhor, quando eu ainda estava no colégio interno, eu já amava estar na igreja. Então, assim, foi algo muito que Deus já falava no meu coração através de livros da palavra. Tinha umas tias que me davam alguma coisa e eu amava estar ali na igreja, apesar sem entender. Eu me lembro que uma igreja que eu ia com a minha tia, quando o pastor foi transferido, eu chorei muito. Então, ali inicialmente não foi uma mudança na minha vida. Eu ainda sofri ali inicialmente muita tristeza, né? Uhum. Eu passava mal, eu ia parar na emergência, chegava lá, não tinha nada, lembra disso? Lembro, já teve situações na época que a gente namorava que eu saí de casa, e saindo da casa dela e do nada parecia que dava um surto nela. E ela morava próxima à rede ferroviária,
onde passava o trem que o pessoal pegava para ir para trabalhar no centro do Rio de Janeiro. E numa dessas ida para casa, né, que eu estava saindo da casa dela e para casa, eu resolvi olhar para trás. Quando eu olhei para trás, em vez dela entrar para dentro da casa dela, ela foi para a direção da linha do trem, onde terminava o muro. Aí eu fiquei observando de longe a Valquilane, e daqui a pouco ela entra para a linha do trem. Eu falei, o que ela vai fazer na linha do trem? Eu corri. Aí eu corri, quando cheguei perto de onde terminava o muro da rede ferroviária, que o pessoal chamava rede ferroviária, vinha o trem. E ela estava na linha, aonde o trem ia passar. Aí quando eu cheguei ali, eu comecei a chamar o nome dela. Valquilane, Valquilane. Daqui a pouco eu dei um grito. Valquilane, olha o trem. Aí ela despertou, ela saiu. Então, quer dizer, era um espírito que estava conduzindo ela para a morte. Espírito maligno. Um espírito maligno que estava conduzindo ela para a morte nesse dia. Porque antes de eu me converter, logo que aconteceu a violência, né, que eu sofri, eu tentei suicídio por 3 vezes. Ficou marcante. Eu tentei por 3 vezes. Tentei com uma faca, Mãe. tentei com remédios, planejei me jogar do prédio, mas nenhuma das 3 vezes, Deus tinha um graças a plano. Deus, Deus E deu. nesse dia com o trem, assim, eu cheguei a ver a luz, mas a sensação de que eu estava hipnotizada por aquela luz e escuro, algo me chamava a atenção ali. Então, assim, passasse por cima, estava tudo bem. E quando aconteceu isso, quando vocês resolveram se casar, você contou o seu passado para ele, essa situação? Quando a gente casou, ele já sabia. Eu nunca escondi nada dele. Eu me lembro até hoje, quando ela contou, a gente tinha começado a namorar, não tinha muito tempo. Sim. E o seu Fandor ainda me botou de castigo durante 3 meses namorando no portão. Então foi nesse período que ela chegou e falou assim, ó, tenho que te contar alguma coisa. Eu falei, acho que eu tava vindo de um culto. Aí desse culto eu passei na casa dela. Eu me lembro até hoje que eu tava vindo do culto, eu passei na casa dela para ficar um pouquinho com ela. Ela foi me contar a história, contou toda a história, ó. Eu fui violentada e talvez nesse tempo eu poderia estar com o filho no colo. Ela, chega, o que você acha? Eu falei, tudo bem. Naquele momento ali, acho que já era Deus trabalhando, eu aceitei normal. E aí, a partir desse casamento seu, ou a sua mudança totalmente para a igreja, para Jesus, foi antes de casar ou foi depois que você casou que você teve aquele, não, realmente é isso que eu quero Jesus e transformar? Eu não cheguei a desviar, eu aceitei Jesus, comecei a participar, eu passava muito mal, ficava nervosa, ficava sem ar, dava crise, ia parar na emergência, às vezes ele estava comigo, mas depois que a gente casou, eu decidi seguir a Jesus, a gente manteve ali, mas assim, eu não sei se a gente tinha noção da responsabilidade que é servir a Cristo. Eu acho que a gente não tinha ideia dessa responsabilidade. Era o servir Jesus do domingo, sabe? Trabalhava muito, sonhava, tinha acabado de casar, então eu sonhava em sair daquela cidade por causa da vida difícil, né? A gente morava numa casa de aluguel, a rua sem asfalto, muita lama, levantava muito cedo para poder ir trabalhar, era muito difícil, apesar de ser um casal jovem sem filho, já era muito difícil. Então, assim, eu focava muito em pensar no futuro, amava Jesus, estava nos cultos dos domingos. Durante a semana era impossível estar, por causa do trabalho mesmo, por causa da distância, né? Do tempo de viagem. Mas eu acho que a gente não tinha noção da responsabilidade que é servir a Cristo. Era só aquele arroz com feijão de domingo que a gente ia, cantava, participava e ia embora para casa e estava tudo bem. Então vocês iam caminhando e deixando as coisas acontecerem? Exatamente. Tipo, Não tinha... foco. Nós não tínhamos uma busca como nós... Quer dizer, nós éramos praticamente, vou colocar como cegos espiritualmente. Não tinha aquela coisa de buscar a Deus como nós temos hoje. A visão que nós temos hoje, a necessidade de buscar a Deus. Então era igual ela falou, a gente ia para a igreja, cultuava e ia para casa. Eu até tentei, por um período, tentar exercer o cargo de diaconato. Eu tentei, esforcei, mas aquela mágoa, aquela tristeza dentro de mim ainda tinha. Aí a gente ainda tinha. A gente mudou de igreja. Eu sou grato a esse pastor meu amigo, o pastor Sabino. Então essa igreja também me ajudou, mas aquela coisa da pornografia ainda estava dentro de mim ainda. Mesmo eu ter mudado de igreja. E eu ficava irritado, eu ficava muito irritado. Era uma coisa que me irritava muito porque eu tentava me satisfazer sozinho. Eu não tinha ideia disso. E com isso eu ficava irritado, mas ficava muito irritado. Até um tempo eu era ignorante com ela, né?
tratava ela mal, não dava tanta atenção a ela, ela sempre carinhosa comigo. E você no outro mundo. Em outro mundo, né? E eu em outro mundo. Obscuro. Em outro mundo. Então era luz contra trevas aí, não dava para Deus Exatamente. operar o milagre. E Exatamente. aí veio os filhos, Veio os filhos, mas mesmo assim, continuou. continuei ainda. É igual, vamos dizer, a minha, o meu afundar mesmo foi quando eu comecei a trabalhar no hospital, que eu trabalhei 13 anos. Muitos anos então. Trabalhei 13 anos nesse hospital. Então, nesse hospital foi onde eu mergulhei de cabeça mesmo na pornografia. Ficava horas em frente ao computador. Chegando, você teve os seus filhos, e aí qual foi essa continuidade dos teus filhos e a vinda para cá, para os Estados Unidos? Foi assim uma escolha pela dificuldade? Foi uma escolha, porque nós tínhamos uma pequena empresa lá onde a gente morava, uma cidadezinha do interior do Rio de Aham. Janeiro. Nós tínhamos uma pequena empresa, só que chegou uma época que teve uma crise no Brasil. Na época teve uma crise na Petrobras. Então, com essa crise, afetou muitas empresas. Então, e com isso, nós tivemos que fechar as portas. Só que nessa época, quando nós fechamos as portas, o Pedro Henrique e a Ana Gabriela, se eu não me engano, já tinha o visto, porque o seu fundador queria passar um final de ano aqui com eles. Só que a esposa dele, a falecida, né? A esposa dele começou a passar mal, que ela tinha problema de depressão, então não foi possível. E tivemos que fechar as portas. Mas só que eu ainda trabalhava nesse hospital. Mas estava no hospital Eu aí. ainda trabalhava nesse hospital. E eu tentei parar várias vezes. Não, agora eu vou conseguir, eu vou parar, não vou insistir, mas tudo tentativas fracassadas. Começa a entender que sozinho o vício não é Sozinho possível não era abandonar. possível. E lembrando assim, eu cheguei a trabalhar no estacionamento, que às vezes eu tinha plantão sábado à noite. Eu ficava a noite toda com a televisão ligada, que tinha um programa da Bandeirantes na época que chamava-se Filme Privé. Eu ficava em pé a madrugada toda vendo aqueles vídeos. Era um escravo, né? Eu já estava Viciado. um escravo da pornografia. E enquanto isso eu estava trabalhando, achando que a coisa ia caminhar, porque eu não tinha noção. E não entendia porque ele estava sempre irritado, sempre muito cansado, sempre nada estava bom. E assim, só a minha presença já irritava, a minha voz irritava, ele, tudo irritava, nada estava bom. E com duas crianças, e ficava, como que isso é possível? Né? Mas eu não tinha noção da gravidade. Hoje a ciência fala, né, de quanto que afeta neurônio, que afeta, que é um vício pior do que a cocaína, mas ele não tinha, acho que a gente não tinha noção, acho que nem ele tinha noção de quanto que precisava de ajuda, que não seria possível sozinho. É o que destrói muitos casamentos. Destrói E, casamento, acaba com tudo. e as igrejas lá não têm um trabalho que essa igreja aqui tem. A libertação que eles fazem lá não se compara à libertação que a nossa igreja faz hoje. Era assim, era culto de libertação. Mas às vezes a pessoa chegava lá, um exemplo, endemoniada, o pessoal orava, mas a pessoa não era liberta. Quando a pessoa voltava no outro culto, a pessoa endemoniava de novo. Então não era um culto de libertação, como essa igreja faz. Aqui não, aqui realmente tem um culto de libertação. Tem um processo, tem um acompanhamento, tem um Tem tempo que você, profundo. quando você entra até você termina, a orientação é palavra, é tudo mostrado dentro da palavra de Deus, não tem nada fora que não seja revelado de Deus, tudo dentro da palavra de Deus. Eu posso falar isso porque eu participei da E libertação. querendo também, né? E querendo. Tem que Isso é muito querer. importante. Querer. Vencer Todo viciado tem que querer, senão Sim. não essa querer. resistência, né? A resistência que tem, não tem? E era uma Uma resistência muito grande. Eu não queria, vamos dizer, não era que eu queria aceitar, mas eu era viciado. Até o pastor Danilo chegou a fazer até um pequeno curso com os homens na época. Uhum. E ele mesmo falado, para você ser liberto, você tem que confessar. Mas eu nunca tive coragem de confessar. Nunca confessei. Por várias vezes a gente Até que chegou conversando, nesse né? dia, e lutando, até que chegou nesse dia da libertação desse dia, a pastora Val ministrando, ela me deu um papel e ela falou, não, você tem que escrever, mas eu sempre tive dificuldade para escrever, de expor escrevendo. Aí eu olhei assim, não, pastor, eu não consigo escrever, mas eu vou falar. Foi aí que eu tive coragem. Aí eu falei assim, o meu problema era pornografia e desejos sexuais com outras mulheres. E fantasiava, pastor, eu Muito forte. fantasiava. Eu tinha fantasias na minha cabeça que não era com a Valquilane, era com outras mulheres. Os meus envolvimentos era difícil eu ter amigos homens, só na época de escola. A maioria das minhas amizades
amizade era com meninos e era com mulheres. E nesse hospital foi a mesma coisa. É o espírito demoníaco que leva as Exatamente. pessoas. E nessa época desse hospital até eu estava tentando. E não tinha nenhum temor de Deus, nada. Nada, pastor, Hoje a nada, gente nada. começa a entender que a pornografia, não assistir, não olhar, mas vai chegar um ponto que a pessoa vai querer pôr em prática. Ela vai querer viver aquilo que ela tá vendo. É igual orégano, né? A pessoa viciada no orégano, para falar outra palavra, Uhum. estão tentando liberar. E Ok. o que acontece? A pessoa que é viciada, se está livre, é difícil da pessoa se libertar. Então tem que sair fora daquilo que te faz pecar. Igual a palavra de Deus diz lá, né? Aquilo que te faz pecar, corte, arranque. E muito difícil isso, as pessoas fazerem. Sair, cortar o pecado, aquilo que está te levando, porque vai te levar para uma vida que você pode perder sua alma, salvação. E é sério. Só que as pessoas não levam isso muito a sério. Vive hoje o presente, mas esquece que o futuro, Jesus está vindo buscar a sua igreja e diz assim que quem esteja preparado a sua igreja. E nos dias de hoje, a mente das pessoas, a carnalidade está levando cada vez mais ao pecado, à transformação das pessoas, das mulheres, dos homens. É terrível, cada casamento que casa dura um mês, não tem mais temor. Até pessoas crentes mesmo têm casado, têm se divorciado por um problema para o outro, mas não tem levado a sério. Quando a palavra lá em Gênesis fala, né? O homem deixa seus pais, sua mãe, se unirá à sua esposa como a sua carne. É uma vida ali. Então, quando vocês fizeram esse pacto aí, mas ainda teve algo escondido, né? Tinha algo escondido, então isso destrói realmente. Foi um abalo. É porque a coisa vai piorando e você começa. Cara, eu me lembro até uma vez que ele disse pra mim que ele não tinha mais desejo por mim. E eu falei, como assim? É complicado isso. Mas aí ele foi e confessou o que estava acontecendo. Eu preciso de ajuda. Eu fiquei em pânico, né? A pessoa te pede ajuda num momento desse, você como esposa, você se sente humilhada. Você se sente, o que que eu tô fazendo aqui? Para que eu sirvo? Eu sou menos que um objeto, né? O que que eu estou fazendo aqui? Só para trabalhar, para limpar a casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora? Sou uma empregada? O que que eu sou? Mas isso então lá na igreja, A gente já estava na no igreja. Brasil, teve alguma ajuda, relacionamento? Não tivemos ajuda também porque a gente não procurou ajuda. Ele não procurou ajuda. Não foi no. Ele não procurou ajuda. A gente não pode nem dizer que É porque é forte, né? a igreja não nos ajudou, porque até a gente não houve uma procura sobre a Não ajuda. procure. Vocês não se abriram. Não, eu não tinha coragem de confessar, como eu confessei quando nós chegamos aqui. Então, às vezes eu falo, às vezes eu brincava com ela, filha, eu não te mereço. Muitas vezes eu falei, você merece um homem melhor, que te cuidasse, que cuide de você melhor, que te ame do jeito que você é. Já falei várias vezes isso com ela, que eu não merecia ter ela como esposa. Mas interessante é que Deus não deixa nada, ele vai dando alarme. Nessa época, antes dele ter a coragem de tudo isso, né? De receber ajuda e tal, ele sonhava muito com o arrebatamento e que ele ficava. Muito. E ele dizia, eu vou pro inferno. Eu falava, que isso? Você não vai pro inferno? Como que você vai pro inferno? Deus está me falando, eu tenho certeza que eu vou pro inferno. Mas ele sabia o porquê, ele só não me dizia porquê. Eu falava, por que você está fazendo alguma coisa de errado? Aí ele dizia que não. Eu falei, se você não está fazendo nada que te leve pro inferno, por que você vai pro inferno? Ele, não, porque eu sonhei. E ele sonhava e acordava assustado, em pânico. Era um desespero, e ele contava, ele, todo mundo foi e eu fiquei. E eu tenho certeza que se acontecer eu vou ficar. O Espírito Santo avisava ele, olha, né, dava choques de realidade espiritual, né, do mundo espiritual para ele. E eu não sabia, não tinha noção, eu só ficava, o que que pode? O que que será que ele... Eu nunca ia imaginar, né, que ele poderia estar fazendo algo nesse ponto. Tão sério que ele possa estar fazendo a ponto de ir para o inferno. Porque pecadores nós somos. A gente sabe que não existe ninguém sem pecado. Mas o que pode levar alguém assim de uma forma tão drástica para o inferno, sabe? Conhecendo a palavra, vivendo na igreja, amando as pessoas, porque ele sempre foi uma pessoa que ajudou todo mundo, sempre teve prazer de estar ajudando, de cuidar, sempre foi uma pessoa muito correta em tudo, mas tinha algo que eu não sabia, era algo que o Senhor sempre soube, né? Nosso Deus sempre sabe. E ele sempre avisava, olha, se conserta, realmente você vai ficar. E esses sonhos eu tive, se eu não me engano, nós já estávamos aqui. Teve também no Brasil. No Brasil teve. Também teve no Brasil. Acho que teve um, mas teve dois
E eu lembro de todos os 3 sonhos que eu tive do Foram 3 arrebatamento, eu sonhos. lembro de todos com detalhe. Todos eles eu lembro com detalhe. Tem um que eu lembro que me levou à memória lá onde a gente morava, na rua onde eu cresci. Onde eu Não. cresci, na igreja onde eu congregava, no Brasil para Cristo, como ela falou. Eu me lembro que eu estava saindo para o trabalho com a roupa do hospital. Eu lembro até a bolsa que eu usava. De mais estava à noite. E tinha um lugar que a gente chamava de boteco, né? Lá no Brasil chamava de É. botequim, estava aberto. Eu lembro do senhor, o nome dele é senhor José, que estava na porta. Eu sei que eu parei e peguei um copo com líquido branco. Eu bebi aquele líquido e fui embora. E nessa rua onde eu morei, onde eu fui criado, é uma subida. Quando eu cheguei no topo da subida, de cima dava para ver uma clínica que a gente chamava Clínica do Dr. Carlos, onde todo mundo se consultava. Então tinha cirurgia. Dali eu vi uma pedra caindo. Uma pedra de fogo caindo na direção da clínica. Quando aquela pedra caiu no chão, eu me debrucei chorando. Eu caí no chão em prantos, chorando. Aí eu acordei assustado. Eu Aí sabia que estava acontecendo. assustado, aí começamos, aí ali eu comecei a chorar, eu falei com ela, aí começou a chorar, e outros sonhos também que eu já tive sobre o arrebatamento, e todos Mas esses sonhos tudo me isso assustaram. que você confessou foi aqui. Confesso. Depois lá no Brasil da dificuldade financeira, aí vocês vieram pra Né, no cá. Brasil, a gente tinha tentado o visto uma vez e tinha sido negado. A gente, na realidade, tentou achando que viria, né? Quando a gente achou que viria o gado, a gente continuou. Até que um dia o Senhor enviou uma pessoa lá no restaurante, né? E a gente trabalhando, ele trabalhava nesse hospital em regime de plantão, então o dia que ele estava de folga do hospital, ele ia me ajudar no restaurante. Nesse dia ele estava no restaurante, na cozinha, e ele, por causa de todo vício, ele era uma pessoa sempre sem pavio, muito irritada. Então, ele ia, ajudava e ia embora. Não vou atender cliente, não vou fazer, não quero assunto, não. E eu ficava, você tem que me ajudar, não vou. E não ficava. Ele fazia tudo que pudesse fazer escondido, ajudar na cozinha, mexer com o alimento que fosse, e ir embora para casa. Nesse dia eu não me lembro por conta de que ele ficou, não sei se o movimento estava grande, não me lembro. E a gente estava lá trabalhando, aí uma funcionária me chamou e falou assim, tem um cliente que quer falar com a cozinheira. Aí eu lembro que eu botei a mão na cabeça e falei assim, ai Jesus, já vai alguém reclamar. Eu estava naquele dia assim, muito cansada, muito, muito. E eu fui atender a pessoa olhou pra mim, você é a cozinheira? Eu falei, sou eu. Aí ele olhou pra mim e ele só comeu, ele não bebeu nada, não consumiu mais nada, ele só comeu, o prato limpinho, ele olhou pra bem no meu rosto e falou, seu esposo tá aí, não tá? Eu tava tão desligada que eu nem imaginei como que ele foi tão direto na pergunta. Eu só disse, tá sim, chama ele lá pra mim, por favor. Aí eu falei, ok. Aí eu chamei ele. Quando eu chamei ele pegou e... Aí ele foi e falou, o que quer falar comigo? Eu falei assim, não, sei lá, eu sei que ele quer falar com você. E quer falar comigo junto. Ele falou, chama seu esposo que eu quero conversar com vocês dois juntos. E a gente foi. Quando a gente estava conversando, chegamos, eu apresentei, aí ele levantou, se apresentou, falou assim, muito prazer, eu sou fulano, não me lembro o nome dele, tenho ideia. E a gente ficou olhando, tá? E aí, o Senhor manda dizer para vocês se consagrarem porque ele tem pressa. E a gente ficou sem entender nada, olhando para a cara dele. E o interessante desse acontecimento, ele é caminhoneiro, esse irmão era caminhoneiro, ele não gostava de fazer nenhum tipo de entrega no Rio de Janeiro. Ele falou, eu nunca vim para cá, eu não gostava de fazer entrega no mercado que tinha lá no Rio de Janeiro. Aí ele chegou, por Deus, ele fez essa entrega, ele chegou nesse supermercado, perguntou, não tinha um lugar para fazer uma refeição, o pessoal mostrou para ele e foi lá. Aí foi quando Deus usou ele para falar com a gente que haveria pressa, que era para nós nos consagrarmos. Mas mesmo assim a gente Entendeu? não entendemos, não levamos a sério o recado de Deus. Aí o que Deus fez? Fechou a porta da nossa empresa. No dia 24 de dezembro. Foi. Ó, No dia 24, véspera de Natal. No dia 25, a gente abria, era o dia que a gente mais vendia. O dia que a gente mais vendia alimento. Então a gente já estava fechando as portas, tirando tudo. Aí tinha uma senhora dona de um açougue que todo ano ela fechava um pacote com a gente, com os funcionários almoçavam lá, depois ela ia acertava. No dia 24 de dezembro a gente estava tirando tudo da loja. Não ficou nada. Meu sogro até passou mal nesse dia. Porque ele incentivava a gente a ter um negócio, para a gente crescer. Aí com esse negócio eu consegui comprar o meu primeiro carro, eu não consegui quitar o meu carro. Quando o Tive que restaurante estava vender, aberto. quando o restaurante estava funcionando. Aí depois teve que vender para pagar. Aí eu lembro até hoje, era até um Logan que a gente tinha. E com isso eu tive que vender meu carro. Apesar de ser pequeno, mas nós tínhamos
compromisso com os funcionários. Os funcionários tudo tinha carteira assinada, tinha férias, tudo direitinho. Aí eu tive que vender meu carro para poder pagar dívida trabalhista. E quando o restaurante fechou, aí eu comecei a tomar posição de oração. A gente já estava nessa igreja que iniciou uma cura, sem saber até do que estava acontecendo, mas por tanto carinho, ser pessoas do Senhor mesmo, o Senhor usou. Mas assim, eu nunca tinha orado de joelho mais de 5 minutos, talvez. Não. E eu não estava trabalhando. Ele saía 3h20, por aí, 3h30, né? Que você saía da madrugada de casa para o trabalho. E eu resolvi, já que eu não estava trabalhando, na hora que ele saísse para trabalhar, eu ia ajoelhar na sala e começar a orar. Por 1 hora, de 3 até 4. E comecei a orar. Só que, pastor, eu não sabia nem o que dizer, né? Porque eu orava por tudo. Quando eu olhava, tinha passado 5 minutos. Eu falei, mas eu queria orar por 1 hora, mas não tem nem mais o que dizer, né? Mas na realidade, o Senhor tinha colocado no meu coração que não era para pedir nada. Eu falei, eu só sabia orar para pedir. Então eu falei, o que que eu vou dizer, né? E eu comecei só a exaltar o nome do Senhor. Aí eu ajoelhava e começava. E no início eu sentia, dentro da minha casa eu sentia medo de orar de joelho. Tinha a sensação de que tinha alguém na casa. Enquanto as crianças dormiam, eu estava orando. Mas isso foi passando. E chegou um ponto que 1 hora era pouco, né? Comecei a orar. Aí o Senhor abriu uma porta. Eu fui administrar o hospital da cidade, que eu tenho curso superior em gestão hospitalar, foi o que eu trabalhei a minha vida toda antes do restaurante. Então, estava chamada por uma porta assim inesperada que Deus abriu, com um pouco de posição que eu tomei, ainda que ele não tivesse noção. Nunca tinha dito para ele, olha, você está saindo e eu estou orando. Ele nem sabia. Eu resolvi fazer. E ali Deus começou. As coisas começaram a ficar um pouco diferentes. Eu senti que começou a ficar um pouco diferente. Tem alguma coisa diferente acontecendo. E quando eu comecei realmente a me dedicar, eu já mais ainda, que eu tinha iniciado uma dedicação na igreja onde a gente estava. Lá eu fui consagrada ao diaconato, porque ele era diácono, mas eu não. Então a gente saiu de lá para ajudar minha sogra e o meu cunhado, porque minha sogra estava com uma igreja, precisavam de ajuda, e a gente deixou os nossos amigos, são nossos amigos até hoje, fomos para lá ajudar. E lá foi quando eu fui chamada para começar a dar estudo bíblico. Eu falei, mas eu não tenho teologia. E o que eu sei de Bíblia é o que eu leio. Aí eles falaram assim, dá seu jeito. Não foi? Dá seu jeito. Foi quando eu comecei 6 pessoas, 5, né? Começar a dar o estudo bíblico. Então, assim, começou. Na realidade, Deus. Eu fui insistindo, principalmente na parte profissional. Eu estudei, fiz a faculdade, queria melhorar, porque como ele não tinha paciência para estudar, eu falei, então eu faço, não tem problema. Só que a gente não estava caminhando junto, como o pastor falou, tinha coisas que eu não sabia. A gente não estava na mesma ideia. Tinha aquele foco de buscar a Deus. Do mesmo propósito, do mesmo entendimento, apesar de se amar, de sonhar muita coisa. Tinha muita coisa desconectada ali, que não estava dentro do propósito. E depois que essa pessoa esteve lá no restaurante, aí o restaurante estava aberto ainda, falei, Senhor, consagrar. Aí eu comecei a orar dentro do restaurante. Isso antes do restaurante fechar, estava orando dentro do restaurante. E quanto mais orava, pior ficava o negócio. Quanto mais orava, menos vendia. Quanto mais orava, menos vendia. Eu me lembro que a gente fez um culto de ação de graça e ele estava numa situação tão complicada espiritualmente que no culto de ação de graças ele ficou numa irritabilidade terrível e me abandonou no culto de ação de graça. Eu tive que fazer tudo sozinha. Com a igreja que me ajudou, mas assim, esperava que ele estivesse junto, que a gente estava agradecendo. Então eu já estava começando a ter uma certa visão, mas ele estava ainda por causa do vício. Então eu entendo hoje que o vício, a pessoa começa, ela não tem noção de onde vai levar, acha que é só, né, o lanche da tarde, depois vira a sua subsistência, a sua vida, e vai piorando. Começa e o grau vai piorando, né? Vai piorando. E eu ficava irritado. Tudo me irritava. Uma Tudo, irritabilidade qualquer coisa, tudo. descontrolada. Até mesmo quando a gente estava na igreja, às vezes eu estava porque o pastor lá dessa igreja que começou a nos ajudar, ele fazia uma escala dos obreiros. E mesmo estando na escala, eu louvava, ajudava no ministério de louvor, acabava o louvor e eu ficava na portaria. E irritado com tudo. Tudo me irritava. Tudo ficava irritado. O inimigo, fora da presença de Deus, se irritava com as coisas de Deus, né? Não tinha. Então daí quando vocês tomaram posição para vir para cá, em que ano que foi? Dezembro de 2017. Que foi quando nós chegamos aqui. Mas aí, ainda, quando a gente tomou a decisão de tentar o visto de novo, como eu falei, as crianças já tinham visto. Aí já não tinha mais empresa, então tudo era possível da gente receber um não. Aí eu fui na certeza que ia receber um não. Eu saí do hospital. Estava sem fé.
Eu tava. Eu saí do hospital, pedi conta, que chegou um administrador lá que prometendo um monte de coisa, mandou um monte de funcionário embora. Teve um dia que eu me irritei tanto com ele que eu nem liguei para ela, liguei para minha mãe e falei: mãe, eu tô aguentando mais isso aqui não, eu vou pedir conta. Não, de onde eu penso? Não, vou pedir conta. Aí eu cheguei perto do meu chefe e falei assim: ó, não dá não, quero ir embora. Se tiver como me mandar embora. Só que esse administrador falava assim: não, se você quiser ir embora, vai embora e briga na justiça. Só que esse meu patrão lá, meu chefe lá, ele fez de tudo para me ficar. Porque eu sempre tentei trabalhar correto. Nunca era de faltar à toa. Depois de um tempo, eu fiquei até meio assim, eu faltava mesmo, não tinha aquela responsabilidade com o trabalho. Tava nem aí com o trabalho. Saía, ia embora cedo, largava o trabalho, abandonava o trabalho no domingo, principalmente no domingo para estar na igreja. E abandonava. Ele tentou de tudo para que eu ficasse, mas eu não estava entendendo que era obra de Deus, Deus agindo. Eu cheguei, não, quero ir embora, não quero ficar mais, pedi conta. E ele chamou a psicóloga, vai lá conversar com ele. A psicóloga foi, tentou conversar comigo. João, quantos anos você tem? Eu falei, tem 13 anos. Vai largar 13 anos? Eu falei, vou. Não quero mais não. Depois mandou a chefe do departamento pessoal conversar comigo. Não, 13 anos. Eu falei, não, vou embora. Mas você já estava assim, cansado, Já. mas já estava preparando para vir para cá? Ainda não. Ainda não, estava Ainda não. fazendo sem Tava fazendo assim, propósito. Aí eu fui pedir conta, aí fui lá, assinei os papéis lá, ela tava na igreja, cheguei na igreja, já chegou cedo. Falei, ó, pedi conta. Ela, como assim? Falei, pedi conta, não tava aguentando mais pedir conta. Então ela só ficou trabalhando por um tempo nessa clínica onde ela administrava. Foi aí que a gente pensou em tentar de novo um visto, acho que o seu fundo até ajudou a pagar. É meu pai. O seu fundo até ajudou a pagar, toda a papelada, tudo. A gente chegou lá sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma de receber um sim. Aí chegamos lá, sentamos, aí o pessoal pegou o nosso passaporte. Teve um rapaz que pegou meu passaporte, riscou o passaporte atrás, já fiquei desesperado. Não, a gente não vai. Ele marcou meu passaporte e vai dizer não. Pastor, pensa em 20 minutos mais longo da nossa vida quando a gente chegou perto do cônsul lá. Ele fez um monte de perguntas, um monte. Mas tem uma pergunta que eu não esqueço até hoje. Ele perguntou quantos anos nós morávamos na mesma casa. Umas 2 vezes. Umas 2 vezes a gente falou, deve ter uns 20 anos. Foi 20 anos, 20 anos. Aí ele fez outras perguntas, depois ele voltou. Quanto tempo vocês têm nessa casa, a gente? 20 anos. Na primeira vez que a gente tentou, não falei nada. Mas nessa segunda vez eu já falei mais. Conversando com o cônsul, tipo, a gente Conversando. sabe que ele quer conseguir visto. Já conseguindo, nenhum. Aí depois, na conversa, aí lá no cônsul, aí essa pergunta que ele falou, até que ele falou a terceira vez, a gente falou, tem uns 20 anos que a gente mora nessa casa. E a gente ali nervoso, apreensivo, até que ele chegou, olhou pra gente, assim, ele tava sentado até meio de lado, ele olhou pra gente, boa viagem. A gente não pensou 2 vezes, vambora, vambora, a gente queria desistir, eu peguei na mão dela, mas pastor, uma coisa É interessante. muito difícil, né? Mas uma coisa que aconteceu, que eu não esqueço até hoje, ela foi no banheiro e eu fiquei sentado e ali feliz da vida. Teve uma senhora que chegou perto de mim, apertou minha mão e disse, homem de Deus? Eu amém, homem de Deus. Eu fiquei sem entender. Aí quando ela saiu, a gente saiu rapidinho, né, com aquela coisa, com a felicidade. Eu falei, Valquilane, aconteceu isso. Teve uma senhora que perguntou para mim se eu era homem de Deus. Ela, homem de Deus? E o semblante dela era um semblante alegre. Ela estava tentando um visto pro neto, né? E para ela, para viajar, ela não conseguiu. Ela não conseguiu ver. Ela chegou, homem de Deus, para mim. Eu falei, homem de Deus. Tem hora que não entende. Pessoas estão ali no consulado e uns são liberados, outros não. Depende da conversa, depende a situação Exato. das pessoas. As pessoas ficam frustradas. De Deus, né? É o propósito de Deus. Eu passei por isso. Foi também um milagre de Deus também. Chegar aqui, a gente chegou precisando mesmo de muita ajuda, né? No início foi difícil ficar, porque quando você é confrontado é difícil ficar, e nesse ministério nós somos confrontados com a palavra, somos confrontados com o ensinamento, não como eu já ouvi, né, falar. Não é qualquer um que consegue ficar nesse ministério, e não é por causa de, mas é porque realmente nós somos confrontados. E até a gente entender isso leva um tempo. E o impacto primeiro é quando você chega aqui, você tem que uma nova cultura, uma língua, tem que aprender algo, alguma coisa, É se muita comunicar, coisa, né? é tudo novo, e só fica quem tem realmente uma postura assim de, não, eu vou vencer, eu vou lutar, porque chega a certo ponto as pessoas não querem, ou
muito que tem estudo demais, como você tem estudo, a maioria das pessoas que tem muito estudo, elas não têm coragem de ir num serviço braçal, ou querem limpar a casa, ou construção. Mas aqueles que têm garra e colocam Jesus, Deus em primeiro lugar, eu creio que alcançam, né? Tudo tem uma superação, mais uma superação, É mais de uma vida ainda. superação. Aqui talvez seja mais, mas aqui tem condições de você vencer financeiramente bem melhor que no Brasil. É uma Lógico, terra abençoada. trabalha como leite e mel, né? É, Sempre disso. Começar Mas tem que trabalhar muito, não pode escolher trabalho, e realmente você tem que pegar o que aparece. Mas isso é uma escolha para cada um. Cada um vive aquilo que Deus tem para dar. E realmente, tanto como cristão, como também no trabalho secular, nós temos que se esforçar para poder chegar a algum lugar onde Deus nos quer. Que é a mesma coisa que Deus falou para Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu não vou te mostrar. Não é fácil. Então você chega aqui, você tem que fazer esse percurso de chegar aqui e não ter parente ou não ter amigos e construir uma nova história. Então já vai aí, quantos anos? 6 anos. 6 anos. E aí você chegando aqui, foi um impacto foi um tremendo. impacto que a gente teve que decidir Foi. ficar, né? Porque É. até então a gente viemos como todo mundo, vamos ficar um tempo, depois vamos embora. Mas Não tinha plano não de... tinha planos de ficar, mas a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando. Deus começou a abençoar, mas mesmo assim, eu ainda entrei em vício de novo, mesmo estando aqui, mesmo estando nesse ministério, Continuando ainda paralelo. continuo paralelo ainda, não estava totalmente liberto. E tocando no altar, Só já sendo sendo misericórdia. levita e tocando nesse altar, nesse ministério. Mas aí quando foi o impacto? Daí- Que fala, ou vai ou não vai, ou muda ou não muda. Foi quando Transformação. que ela viu realmente que eu precisava de ajuda. Foi quando a pastora abriu nas terças-feiras para ter a libertação e eu aceitei sem questionar. E eu decidi não ir na Liberta. Eu sabia que se eu tivesse, eu ia atrapalhar. E foi ali, foi Deus. Tá. E mesmo assim, pastor, eu estava indo, mas não estava muito confiante, não. Não estava crendo muito, não. Mas Deus foi trabalhando. E além de participar da libertação, tive que tomar algumas decisões. Porque não adianta você se libertar e você não se livrar do que te tenta. Celular, tem- ou computador. Eu cheguei até aí na casa do Senhor algumas vezes, conversar com a pastora Val. Falei até que o Senhor chegou e falou assim, ó, não seria bom se você ficasse sozinho. Eu lembro até hoje. Então, quando eu ficava em casa sozinho, era horrível. Aí Eu onde que- procurava na televisão filme que tivesse alguma cena mais bem Forte. parecida com o que eu assistia. E ficava assistindo, sem ela saber. Aí tive que tomar algumas decisões de não mexer mais com o computador, não ter um celular moderno. Meu celular é um celularzinho que dá para fazer Básico. ligação básica. E teve um culto de quarta-feira, a minha filha me deu um celular novinho de aniversário. Não foi a Ana Gabriela me deu o celular da Samsung, novinho. Fiquei feliz da vida, mas aquilo ali era a minha tentação. Eu sempre, e aí eu chegava ali e entrava. Sabia como entrar no histórico, aprendi, né? Chegava no histórico, apagava tudo. E ela tinha acesso, ela não sabia que eu apagava o histórico do celular todinho. E participando da libertação e procurando, eu tomei essa decisão. Aí, num culto de libertação, eu não lembro o que a pastora Val falou, mas teve uma mensagem que ela falou que mexeu comigo. Quando cheguei na porta da casa, eu quebrei o celular. Ana Gabriela ficou triste. Eu cheguei e joguei o celular no chão. Quebrei todinho. Você não jogou no chão, você tacou com todas as suas Exatamente. forças. Cheguei, aquilo ali acho que foi um basta. Quebrei. Então dali eu já estava querendo tomar uma decisão que eu não queria mais. Não foi fácil tomar essa decisão. Não é fácil, né? Não é fácil você tomar essa decisão de você querer ser liberto de um vício. Principalmente porque você anda com um celular moderno. Todo mundo quer um celular cada vez mais moderno, mais Exatamente. novo. E cada vez mais a internet está bem avançada aí. Você quer estar... Se você vai digitar, vai correr coisas Exatamente. profundas ali, né? Aí eu dei fim no celular. Aí quando eu queria ensaiar algum louvor no computador, ela entrava no YouTube dela, e sempre ela por perto. Aí eu ensaiava o hino do Ministério de Louvor, mas já com o intuito de, já buscando a Deus, né, para botar um ponto final. Graças a Deus, hoje eu não tenho vontade nenhuma. Hoje eu já fico sozinho em casa, Glória a Deus. tranquilo. Ela tem o computador dela, eu tenho o meu, aonde eu entro só no YouTube para ver os ensaios. O que eu vejo no computador de casa? Instrumento, que é uma coisa que eu gosto. Quando chega no final, passagem do ano para ver se eu troco meu carro. Aí eu fico lá pesquisando, né, coisas de carro e escutar louvores. Aí eu coloco lá louvores, pego o meu instrumento e vou tocar. O louvor tocando ali, eu praticando, eu tocando.
E Não quanto tem tempo levou isso aí para você? Chegou aqui em 2017? 2017 foi até a cura mesmo foi em 2020, Depois do Covid. foi Covid depois foi do em Covid, 2020. Dia 20, é, 2020. Depois de 2020. 2020, Aí, 2021. aí nesse meio tempo que vocês descobrem isso, aí foi um impacto também, aí Foi, teve aí que ter tive que uma... aprender a perdoar, e perdoar é uma decisão. E eu nunca imaginei sentir dor física num baque. Porque quando ele me contou, eu tive que manter a linha, mas à noite eu não conseguia dormir. E eu lembro de sentar e eu sentia dor aqui, era uma dor física que não passava. E o meu cérebro havia perdoado, mas dentro de mim eu sentia dor. E eu ficava, como que isso vai passar? Como que eu vou fazer, né? E ele pedindo perdão, ele falou: se você quiser eu vou embora. Eu falei: embora pra onde, né? Isso tem que ter um jeito. Nosso Deus dá jeito para as coisas. E nós fomos pro culto no domingo, quando terminou o culto. Eu lembro que estava o senhor e a pastora, eu cheguei perto. Aí eu falei assim: eu soube de algumas coisas que estão me fazendo sofrer muito e tô sentindo. E eu já liberei o perdão, mas eu sinto muita dor. Era dor física que eu sentia. E eu me lembro da pastora Val pôr a mão, orar, né? Falar: Senhor, ela já perdoou, então, né? Que ela seja totalmente sarada. Eu ainda saí dali sentindo alguma dor. Era uma dor que vinha no estômago. Igual quando você tá muito nervoso, que você sente como se fosse borboleta ou algo dentro. É assim que eu sentia, mas com dor, né? Uhum. Mas foi indo, e eu fui. Falei: já passou, eu não vou viver, deixar de viver o que Deus tem preparado para uma coisa que já aconteceu, né? E na época que aconteceu o Covid, quando nós pegamos o Covid, a gente ficou em quartos separados, etc. Mas ele teve uma crise muito grande com Deus, Foi. uma luta com Deus. Acho que ele tentou lutar com Deus igual Jacó ali. Parecia que ele gritava, ele gritava, ele gritava, e eu do outro quarto. Eu entrei no closet, porque o closet da parede do quarto, e eu me lembro de eu pôr a mão e clamar ao Senhor e orar, e eu só escutava ele gritando, ele gritando, ele gritando, e socava com muito ódio, com muita raiva. Ele tinha muita ira. A pornografia Muita trouxe ira. muita ira, uma ira demoníaca. A Era uma ira, assim, inexplicável. irritabilidade era muito grande. Muito grande. E nesse dia dessa quarentena, a Ana Gabriela até pegou: pai, fica com o computador aí. Aí eu cheguei, peguei e Você falei: não. distraído. Tira o computador daqui. E esses 14 dias só lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia todo dia. Pegava a Bíblia, lendo. Até que teve um dia que eu cheguei, a gente ficou no telefone com o outro para entrar em contato com ela. Até que eu liguei para ela, cheguei para ela. Eu sempre tive um jeito carinhoso de chamar ela de filha, né? Falei: filha, o que é um amor de um homem e uma mulher? Ela falou: tá maluco? A altura do campeonato, fazer uma pergunta dessa? Mas quer dizer, era um ataque do inimigo na minha mente. Eu só fiz essa pergunta uma vez e desliguei o telefone. Aí fui pro chão. Comecei a orar. E foi quando eu comecei a socar o chão e determinando que na minha mente nada e nada e nada. E foi aí depois desse dia, no dia seguinte, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ó. Fui batizado com o Espírito Santo. E era uma Aí eu coisa que você sempre, pedia a aí eu vida inteira. sempre tive essa vontade. Estava E eu em coloquei no pecado. meu coração: no dia que eu for batizado com o Espírito Santo, eu vou ligar para minha mãe. Acho que ela já tinha saído de quarentena e não fiquei, porque eu peguei depois. Aí lendo a Bíblia e louvando o Senhor na cabeça, lendo a Bíblia, até que eu ajoelhei, fui tomado pelo Espírito Santo, comecei a orar em consegui pegar o celular, entrar no WhatsApp e liguei para minha mãe. E ela atendeu. E ela atendeu. Ela estava na rua, no banco. E E isso aí, você falando em estava língua. nessa fase de De recuperação. recuperação. Mas ainda não tinha feito ainda a libertação. A libertação Foi depois. foi logo depois. Que foi logo depois dessa quarentena. Foi Deus logo dessa colocou ele separado um tempo, né? Porque foi uma profundidade muito grande durante muitos anos. Foi. Ele começou antes de me conhecer. Nós nos casamos, eu tinha 20, ele 22. Então ele era um adolescente, até praticamente um homem de 50 anos. São muitos anos. Então Muito tempo. foi muito tempo se alimentando Por isso. desse lixo, né? É por isso que a pessoa viciada não pode estar perto do... Enquanto não tem realmente, mesmo tendo a libertação completa, não pode estar perto. Igual o alcoólatra, ficar perto de uma bebida. Oh, não, só um pouquinho. Pessoa que veio da droga, veio do alcoolismo, ela não pode estar em círculo, em rodas, né? Ou então só um golinho. Esse golinho pode aumentar, pode voltar. E é aquilo, basta dar Uma um... migalha, né? basta dar um vacilo, já de repente cai novamente em uma grande cilada que é a destruição. É tão difícil para se levantar numa história, no tempo, e está caminhando ainda, né?
Tô caminhando Tá aí. caminhando aí, Mas então. Muita eu oração. louvo a Deus porque eu não vejo, mas ela vê. Ela vê que o meu comportamento com ela mudou. Hoje eu sou mais carinhoso. Ela sempre foi mais carinhoso com ela. Eu nunca retribuí. Hoje eu já retribuo. A ira dele era tanta que ele olhava para mim e dizia assim: a sua alegria me irrita. A alegria dela me irritava, que ela sempre estava fazendo as coisas, louvava a Deus com um corinho ou um hino da harpa que vinha na memória que ele me irritava. Para mim, ela tinha que ficar em silêncio. O silêncio, eu já estava no ponto que eu queria silêncio. Não queria ouvir louvor, não queria ouvir nada. O silêncio para mim, e só que a alegria dela com Deus me incomodava muito, muito. Hoje não, hoje ela louva, eu louvo com ela. Não assistia mensagem na televisão, mas agora de vez em quando às vezes eu coloco uma mensagem para escutar. E foi assim, muita irritação, mas hoje, pelo que ela fala. Aí, até dia 2 de janeiro de 2023, foi quando eu tomei uma decisão diante de Deus. Até então estava difícil em tomar essa posição. Aí passou ano novo, eu sentado lá na minha cama, eu cheguei e falei, não, eu tenho que tomar uma decisão, mas a luta era aquela consistência, aquela coisa ali de lutar com o que é a vontade de Deus. Aí eu coloquei no meu coração que 2024 seria o meu crescimento e minha mudança espiritual. Aleluia. A partir do dia 2 de janeiro desse ano, aí eu tomei a posição de orar. Orar. Eu comecei. Às vezes eu faço assim, eu não gosto de falar as coisas que eu faço, primeiro para não levantar o meu ego, porque eu me conheço. Eu tenho assim, eu tenho lutado com isso, eu tenho pedido a Deus para lutar contra o ego, contra a inveja, contra o eu, achar que eu sou melhor do que as pessoas, tanto na música, achar que eu toco melhor do que as pessoas. Então eu tenho pedido a Deus para me quebrantar nesse ponto, em ser mais humilde, em Ele me ensinar a eu amar o meu próximo, me aproximar mais das pessoas, que eu sempre fui uma pessoa fechada, não era uma pessoa que tinha amizade, eu não tinha amizade. Hoje, depois que eu tomei essa posição, eu já me interajo mais com os homens da igreja, eu já converso mais, antigamente eu ficava afastado. Eu No sempre começo, no começo aproximo, a gente se conheceu bastante fechado, então falava sempre pouco. fechado, Hoje falava pouco. nós vemos a grande diferença quando você se envolve com Jesus. Jesus faz isso conosco, nós ficamos mais sensíveis, né? E através do próprio batismo do Espírito Santo também, Deus tem mudado. E esse 2024 realmente foi totalmente diferente, bem avivado no culto de homens, culto louvor domingo. Deus tem usado bastante a sua vida e isso que é gratificante para todos nós, né? Para a família, para a igreja. E eu creio que Deus tem feito e há de fazer muito ainda, porque quando você mergulha na palavra, mergulha na oração e nos louvores, vai transformando dentro do coração. Mas aí sempre nunca pode dar brecha para que aquilo que o inimigo tem, porque o inimigo quer tirar você do foco, da linha da palavra. Mas realmente esse 2024, os 24 horas têm ajudado bastante. Nós ficamos 24 horas no mês de outubro, orando, dia 31, dia das bruxas aqui. E Deus também, você sempre tem lá participando, Sempre. 24 horas direto, adorando, cantando, louvando. E isso faz a diferença de buscar. E no primeiro 24 horas eu lembro, acho que foi naquela igreja lá em Boca, né, que a gente foi, quando tinha os cultos às quarta-feira, acho que de manhã lá. Foi que a gente participou no primeiro 24 horas, que eu botei no meu coração. Ainda vou participar um 24 horas. Aí teve esse lá, teve um, se eu não me engano, aqui na igreja que eu não fiquei todo. Aí depois que teve um, acho que foi aqui, não me engano se foi aqui ou se foi numa outra igreja, que eu coloquei no meu coração que eu ia ficar os 24 horas. E teve, se eu não me engano, acho que teve 3 ou 4 que eu participei, que eu fico, e botei no meu coração, todos os 24 horas eu quero participar 24 horas. E até Aleluia. hoje eu participo dos 24 horas acordado, tocando, adorando e ficando as 24 horas. Eu creio que o mergulho no pecado, quando é muito grande, que a gente escuta aqui, a gente aprende aqui, você precisa mergulhar também. Muito mais. Muito mais. Não pode ser nem igual, tem que ser muito mais. Então ele mergulhou muito no pecado durante muitos anos. Então, de repente, para algumas pessoas pode parecer religioso,
sendo religioso, está exagerando, mas ele sabe a guerra que ele está lutando e nessa igreja a gente aprende a reconhecer as nossas batalhas e encontrar na palavra, no apoio, uma orientação, a oração, com confiança que nós temos de saber que a sala pastoral não vai virar uma notícia de púlpito, né? De poder sentar e saber que o que foi dito ali vai ficar ali, porque sabe que a pessoa está precisando de uma ajuda, de um socorro. Isso faz toda a diferença. A Casa da Cura tem isso. Por isso, não é fácil, Não. não é, porque a Casa da Cura não faz sozinha. Não é ela quem faz, quem faz é o Senhor. Mas como o pastor falou, nós precisamos querer. E não é só querer na hora, é insistir no querer. Então, esse 24 horas que ele passa e as orações que ele faz pela madrugada, a quantidade de vezes que ele já leu a Bíblia, e muitas vezes nem ele entende o porquê que ele precisa. Eu tenho dito, Senhor, resolveu trabalhar com você assim? Hoje eu entendo, a visão que eu tenho é que o mergulho foi tanto que ele precisa mergulhar muito mais para ser lavado. São muitas feridas, é muita alteração no neurônio, como o Romanos fala, né? Precisa ter uma mente transformada, uma mente de Cristo, uma mente que foi Dominada pelo pecado, pecado, pelo vício. destruída pelo vício. Ela precisa entrar de cabeça na palavra, de cabeça na oração, de cabeça no jejum. Foi uma overdose por anos, não dá para ser água com açúcar Tem que ser profundo. na palavra. E aqui nós temos a liberdade dessa profundidade. Eu louvo a Deus por essa igreja, por ter nos abraçado quando nós chegamos. E eu louvo a Deus por essa igreja, por ter tratado de mim. E tem tratado até hoje, da minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. O amor grande que essa igreja tem pela minha família e na decisão que eu tomei nesse ano de 2024. Então eu tenho orado bastante pela madrugada, né? Como eu comentei, como eu lembrei, às vezes eu não fico querendo comentar as coisas que eu faço para não achar que eu estou querendo ser o melhor do que ninguém. Mas eu tenho acordado todo dia, quase praticamente todo dia de madrugada e orando. Só que eu oro e leio a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Então eu oro, passo aquele momento de oração. Tem vezes que é difícil, tem vezes que não vem palavras, mas eu insisto. Ali eu choro nos pés do Senhor. Eu tenho clamado ao Senhor pela presença dele e Deus tem ouvido, porque Deus confirmou por intermédio do Senhor, por intermédio da pastora Val. Ele tem ouvido as minhas orações, tem aceitado minhas orações. Então, eu tenho lido bastante a Bíblia pela madrugada. Já teve situações, não é para me engrandecer. Já teve várias vezes de eu ler a Bíblia e só sair do meu cantinho de oração, que é o meu banheiro no meu quarto, para ir para trabalhar. De 3 horas da manhã até 5h30, orando e lendo a Bíblia. Já teve várias vezes e vou trabalhar. E coloquei no meu coração em participar do estudo bíblico a segunda-feira. Então eu diminuí 2 dias, porque parece que não, fica uma coisa cansativa. O nosso corpo cansa, mas eu tiro. De terça a sábado, estou lá no meu cantinho de oração, no meu quartinho de guerra, orando ao Senhor, buscando pela presença dEle, pedindo a Ele sabedoria e entendimento da palavra dEle. Os textos que tocam no meu coração, a minha Bíblia é toda arriscada, igual a pastora Val sempre fala. Bíblia marcada é Bíblia lida. Então eu tenho lido a Bíblia, tenho lido bastante a Bíblia e tenho buscado muito a Deus pela presença dEle. E nesse período que eu tomei a decisão, veio o renovo do Espírito Santo, que foi no acampamento do Ministério de Louvor, onde Deus me renovou falando em línguas de novo. Aleluia. Então agora para nós finalizarmos, eu creio assim que, como você disse aí, a busca é constante, não pode parar. Não é? Tem que sempre estar buscando para que Deus possa encher cada vez mais. E a nossa busca é diante de Deus mesmo, porque é Ele que vai nos mostrar o caminho, aquilo que tem para nós. Talvez você está buscando, talvez lá no passado de vocês não tinham uma meta, não tinham viviam a deriva, não tinham uma noção daquilo, mas eu creio que hoje, vocês já têm um leme, né? Você tem Jesus no leme do barco de vocês, tem uma direção. E quando você vai nessa direção do barco, com Jesus no leme, cuidando, levando, é onde que seremos vitoriosos. E eu sempre digo que quando você busca lá, sempre nesse Mateus 6,33, é buscar Deus. Aí você busca Deus, Deus vai te mostrar os caminhos, Amém. Vai te dar vitória. Tudo é consequência da oração, do trabalho, de portas abertas, daquilo que você tem. E hoje mesmo eu creio que assim, Deus tem restituído o casamento, Deus tem restituído perdão também, graça, amor, e tem crescido o amor também, como você mesmo disse, que
não tratava ela com carinho, não tratava ela sempre bruto, e hoje você tem uma mudança. E eu creio que é o Espírito de Deus que faz isso, e realmente é aquela entrega, aquela busca. Então, quero assim dizer que Deus possa abençoar ricamente e profetizando também. Creio assim que vocês vão subir níveis espirituais, degraus, porque quanto mais busca, mais você vai chegar a uma altura espiritual, que são os degraus espirituais. Deus vai abrir da visão. É como a palavra diz, né? Nós pedimos, mas Ele tem coisa maior para te mostrar, coisa maior para te dar. E aquilo que você não imagina é o que Deus tem para te dar. Então, creia na vida de vocês, que Deus tem prosperidade, tem vitória, Amém. tem graça, porque aquele que busca sempre vai bater na porta, vai se abrir uma porta. O que está buscando, como você disse, buscou pelo batismo do Espírito Santo. Então, é mergulhar, né? Como sempre é a palavra que eu disse. Às vezes o surfista ele fica surfando para todos verem, mas realmente o mergulhador é aquele que vai, mergulha e vem e traz o tesouro. E Jesus, Deus, tem esse tesouro para entregar para vocês, que são dons espirituais, são ministérios, são palavras. Hoje você tem dirige o estudo bíblico de segunda-feira, tem participado do louvor dos homens, então tem se mergulhado nos ministérios. E o ministério vai se aprofundando. É no ministério da igreja que Deus deixou, né? De hierarquia, deixou a nossa dedicação para estarmos buscando o Senhor em todas as áreas. Então na oração, no louvor, em todos os eventos, você está lá tocando. Então realmente Deus tem um chamado como levita e Deus coloca essa aliança e através dessa aliança que é um pacto, realmente tem que estar totalmente liberto e entregar realmente tudo para Deus abrir todas as portas. Hoje, né, vocês estão realmente diferentes. Amém. Deus tem colocado, nítido isso, nós vemos a vida, o testemunho do que Deus fez, realmente. E aí que vocês possam deixar um recado para as pessoas do vídeo ali, do outro lado. Vocês que estão assistindo esse vídeo, o que eu digo para vocês que estão na mesma situação que eu vivi, ou talvez estão nesse vídeo até mais aprofundamente, Jesus pode curar vocês. Mas vocês têm que tomar o primeiro passo. Depende de vocês. A decisão depende de vocês tomar um passo e de querer ser liberto desse vício. E eu aconselho vocês, na House of Healing tem essa cura. Aqui tem cura. Tem pessoas capacitadas, pastores capacitados, pastoras capacitadas, que têm todo o conhecimento bíblico e espiritual e são guiados pelo Espírito Santo, guiados por Deus. E eles vão te direcionar o caminho para essa libertação. Da mesma maneira que eu fui liberto, hoje eu posso dizer que eu sou liberto no nome de Jesus. Eu dou graças a Deus por essa igreja que me abraçou e cuidou das minhas feridas, curou das minhas feridas e tem curado até hoje. Então, vem para a House of Healing. Aqui tem cura. Em nome de Jesus, aqui tem cura. Como eu fui curado, vocês também podem ser curados no nome de Jesus. Mas tome posição. Dê o primeiro passo, como eu dei. Eu dei o primeiro passo. E hoje é que eu estou testemunhando para a glória do Senhor. O milagre que o Senhor fez. Hoje eu sou um milagre. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graça, Senhor, meu Deus, por esse momento, Senhor, meu Deus, por termos, Pai querido, testemunhado a nossa vida, Senhor meu Deus, e clamamos a Ti, Senhor meu Deus, que esse testemunho venha alcançar outras vidas. Venha, Senhor meu Deus, trazer a memória deles, Senhor meu Deus, eles venham se colocar em posição, Pai amado, e crer, Senhor meu Deus, que o Senhor pode, que Tu és ainda um Deus de milagre. Senhor meu Deus, que Tu ainda realiza grandes milagres, Senhor meu Deus. Queremos, Senhor meu Deus, entregar essas vidas nas Suas mãos, Pai querido, e que possamos ser um instrumento na vida dessas pessoas que estarão vendo, Senhor meu Deus, esse vídeo. Senhor meu Deus, que eles sejam impactados como nós fomos impactados, Senhor meu Deus. E hoje cremos e acreditamos nesse Deus poderoso que Tu és. Toma essas vidas nas Suas mãos, em nome de Jesus, e cremos que grandes coisas, Senhor meu Deus, o Senhor vai fazer na vida de cada um. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero dizer para você, mulher, esposa, filha, mãe, há esperança.
Se você está se sentindo esquecido, abandonado, traído, com dificuldade de perdoar, ou até entende que é necessário perdoar, mas tem sido difícil, há esperança. O Senhor não te abandonou. Não saia do lugar de vítima e tome uma posição diante do Senhor hoje, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo e preciso de ajuda. Fortaleça-se no Senhor, porque Ele vai restaurar suas forças. O mesmo Deus que mudou a minha história, me tirou de uma infância, de uma falta de mãe, de uma infância terrível, de violações, de engano, de traições e de várias coisas, é o Deus que também pode fazer isso com você. O Deus que me salvou do suicídio, me deu nova vida, me encontrou, me deu uma família, me deu forças para lutar por essa família. É o mesmo Deus que faz por você. Então eu quero convidar você, aonde você estiver, a orar e entregar a sua vida a Jesus. Totalmente, tomar uma posição: Senhor, eu quero que seja diferente. E buscar de verdade o Senhor, como foi dito aqui, mergulhar literalmente. Os tempos são difíceis, então é necessário buscar o Senhor de verdade e ter uma mente transformada por Cristo. Há esperança, há esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Vem estar conosco, coloque aqui a sua mensagem, o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por você. O que o Senhor fez na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, nesta casa, é o mesmo Deus que faz na tua família. Creia que Ele também vai fazer por você. Você que está perto aqui de Boca Raton, o endereço vai estar abaixo. Deixa Jesus fazer a obra na sua vida. Se tiver qualquer problema, nós somos uma igreja família. Que Deus possa te abençoar. Será bem recebido aqui. Estaremos orando pela sua casa, pela sua família. Qualquer problema, temos pessoas de oração, mulheres, homens de oração. Jesus trabalha em cada alma, que você possa receber essa unção de Deus na sua vida também, através deste testemunho, deste casal que hoje superaram, hoje vive o melhor de Deus na sua vida. Então, busca o Senhor enquanto você pode, busca o Senhor enquanto você tem condição, e que Deus possa multiplicar os seus anos de vida e com alegria, e que hoje eles vivem com alegria através do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja para com todos nós, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E fique na paz de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe.